Paz do Senhor a todos, é bom estarmos aqui mais uma vez, nesta manhã, para meditarmos na Palavra de Deus, que a gente sabe que é alimento para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Gostaria de convidar a todos para meditarmos na Palavra de Deus em Mateus 8, do versículo 5 até o versículo 13, que diz sobre um centurião demonstra fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Nós podemos ver nessa passagem a fala de um centurião. E o que era um centurião, Ele era um soldado romano e ele liderava uma tropa de 100 pessoas. E essas pessoas eram muito bem treinadas e muito obedientes. E ele dava ordens para que essas pessoas pudessem cumprir essas ordens. E ele também deveria zelar para que essas pessoas tivessem um bom cuidado ali dentro da tropa. Então, esse centurião, a gente vê que, em primeiro lugar, ele tinha um amor por aqueles que ele liderava. Então, ele não foi pedir ajuda por alguém da família dele. Ele não foi pedir ajuda por ele próprio. Ele foi pedir ajuda por um daqueles que ele liderava, que era da sua tropa. Então ele demonstra grande amor por todos aqueles que estavam à sua volta. E isso também quer trazer para nós, para que nós possamos demonstrar amor por todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. E quando ele encontra com Jesus, ele diz para Jesus: Jesus, vai lá. Eu gostaria que o Senhor curasse o meu servo, porque ele se encontra paralítico e em terrível sofrimento. Então, ele consegue enxergar quão terrível estava aquela dor e aquela situação daquele servo dele. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Então, Jesus prontamente fala, eu irei curá-lo. Jesus não perguntou quem é ele, não perguntou como ele estava, o que acontecia na vida dele. Não, Jesus simplesmente disse, eu irei curá-lo. Ele afirmou que ele iria curá-lo. Mas o servo tem uma resposta ainda mais grandiosa, porque ele diz, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Ele reconhecia que ele não era digno de ter Jesus sobre o mesmo teto. Então aquele centurião romano, ele conseguia ver que Cristo era Cristo. Ele conseguia ver que Jesus era alguém de grande poder e que tinha grandes milagres acontecendo ao redor daquele Jesus que todos proclamavam. Então ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. E ele diz, dize-me apenas uma palavra. E aí ele compara aquilo que ele faz na vida dele, porque ele diz, eu sou um soldado, eu comando um exército e eu digo para os meus servos, vão, eles vão, faz, eles fazem. E eu creio que o Senhor Jesus tem todo esse poder de dizer apenas uma palavra e cumprir aquilo que tem que se cumprir. E aí Jesus diz que não encontrou ninguém em Israel que tivesse tamanha fé. Como anda a nossa fé?
Nós estamos crendo que nessas orações que nós estamos apresentando ao Senhor, basta uma palavra do nosso Senhor, do nosso Jesus, e tudo se cumprirá. Ele vai dizer para nós, já está feito, já creia. E a tua fé tem sido alimentada dessa forma? Porque você tem que crer, você tem que colocar a sua fé em ação. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. Porque ele já disse, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Então, como nós cremos, assim já aconteceu. Como nós temos decretado, como nós temos profetizado sobre as nossas vidas, assim já aconteceu. Assim diz o Senhor. Você tem profetizado o que sobre sua vida? Palavras de bênção ou palavras de maldição? O que você tem profetizado para aqueles que você ama? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Que a partir de hoje, da sua boca, da nossa boca, só saiam palavras de bênção. Porque em Efésios 3:20 diz, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante seu poder que atua em nós. Então, ele já cumpriu. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Então creia, porque basta uma palavra do Senhor e Ele já decretou a vitória sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos um dia de paz e de regozijo na presença do Senhor.